Olá, meus irmãos, graça e paz. Novamente estamos aqui para partilharmos juntos desse tempo tão precioso de reflexão na palavra do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, a ligar o seu smartphone, a acompanhar a leitura da palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 4. Quero também indicar que depois você possa ler com mais vagar na sua casa o capítulo 4 e refletir sobre este momento do chamado de Deus para a vida de Moisés. A partir do versículo 10, Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Vamos orar. Fecha os teus olhos aí e falemos com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por termos o privilégio de refletir nesta palavra e entender um pouco mais da tua vontade. Peço que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, mas também que quebrante os nossos corações para acolhermos esta palavra preciosa. Inclina os nossos corações a nos apegarmos a esta palavra e vivê-lo, ó Deus, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o chamado de Deus para sermos cooperadores. E eu quero recordar algumas coisas aqui, principalmente porque nós estamos num contexto em que Deus está chamando Moisés, Deus está levantando o libertador e enviando de volta ao Egito para que, de fato, Moisés seja um instrumento de libertação usado por Deus para conduzir o povo de Israel, o povo de Deus, da escravidão, da terra de sofrimento, de aflições, para uma terra que mana leite e mel. É nesse contexto que nós nos deparamos com a resposta de Moisés ao chamado de Deus. Moisés dá algumas desculpas para Deus, dizendo a razão porque ele é a pessoa inapropriada para cumprir a missão que Deus estava lhe conferindo. E na última indagação de Moisés, a última alegação, pela razão que ele diz que não era uma pessoa eloquente, ele estava tentando dizer para Deus que não era a pessoa certa para comunicar a sua vontade às pessoas. E Deus então responde a Moisés dizendo: Eu chamarei Arão, o teu irmão. Arão fala eloquente, Arão fala fluentemente. E então esse texto que acabamos de ler, ele discorre para mim e para você que Deus chama Arão para ser cooperador de Moisés na missão. E hoje é sobre esse tema que eu quero enfatizar com vocês. Deus em Cristo Jesus nos chama para sermos cooperadores da missão. Deus em Cristo Jesus nos chama para sermos cooperadores na missão. Deixa eu destacar a primeira verdade sobre esse chamado de Deus para a missão. Deus chama para a missão que é dele e não dos homens. De vez em quando nós esquecemos disso. Deus chama cooperadores para a missão que é dele mesmo. Deus, assim como chamou Moisés, ele também chamou Arão. Assim como levantou Moisés para ser libertador, Deus também levantou Arão para ser cooperador de Moisés, para conduzir
não somente Moisés, mas para conduzir também Arão a cumprir a sua vontade. Eu e você somos chamados para ser cooperadores, não voluntários no reino de Deus. Nós nos esquecemos disso e de vez em quando achamos que nos engajar no reino de Deus, nos engajarmos no trabalho da igreja é sermos simplesmente voluntários. Ainda mais na nossa geração, em que o trabalho voluntário ele é colocado muito em voga. As pessoas têm pensado erroneamente que ser membro de uma igreja cristã é ser voluntário em um trabalho religioso. Ser membro de uma igreja cristã é ser um servo chamado por Deus, é se engajar na missão de Deus, é fazer a vontade de Deus. Quando nós esquecemos de que somos cooperadores do Evangelho, nós achamos que fazer o trabalho do reino de Deus depende da minha vontade, da minha agenda ocupacional diária ou semanal. De vez em quando esquecemos que somos chamados por Deus para a missão e que nós somos missionários de Deus nesse trabalho, quando perdemos isso de vista, nós passamos a pensar que é a nossa vontade que deve ser feita e não a de Deus. Então eu quero destacar com você que Deus chama missionários à missão que é dele mesmo, não é dos homens. Ao nos engajarmos no reino de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você está vivendo a vontade de Deus, e é exatamente isso que Deus está fazendo com a vida de Arão, chamando-o para a missão. Ele será cooperador de Moisés para abençoar outras vidas, mas ele precisa entender que ele também está em missão. Veja que essa concepção de ser cooperador no reino é algo que está presente em toda a Escritura. Eu quero trazer à sua memória aquilo que o apóstolo Paulo escreveu sobre a cooperação dos membros da igreja com a expansão do Evangelho. A cooperação dos cristãos de Filipos na divulgação do Evangelho, mas também a cooperação dos membros da igreja de Filipos para o seu conforto e encorajamento. Filipenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo recorda com muita alegria que os irmãos de Filipos eram cooperadores da missão de Deus. Eles contribuíam, eles participavam, eles contribuíam com o seu esforço, eles contribuíam com os seus donativos materiais, partilhando recursos materiais. Eles contribuíam em oração pelo apóstolo Paulo, pelas suas cadeias, pelas suas tribulações, sofrimento, pelas perseguições. A pergunta que eu faço para você é: Deus te chamou para esta missão? Você é um cooperador do Evangelho? Você participa na promoção, na divulgação, na edificação de vidas no reino de Deus? Então você está engajado nessa missão de Deus. Você é cooperador. Há algumas implicações dessa verdade ao nosso coração. Primeiro, os cooperadores são instrumentos de Deus para animar os líderes da missão. A parceria e a amizade bíblica animam os pastores, líderes, missionários e os irmãos na caminhada. Segundo, os cooperadores também estão em missão.
Não é um trabalho voluntário, cujo objetivo é apenas uma boa ação, mas é missão do reino de Deus. Quando você participa, contribuindo de alguma maneira com o reino de Deus, você está em missão. Quando você separa o seu dízimo, a sua oferta, quando você reúne a sua família para separar aquilo que é de Deus, você participa da missão. Todo membro da igreja cristã, ele é ensinado biblicamente a participar, sendo dizimista e ofertante nessa missão, a cooperar com o reino de Deus. E a pergunta que eu faço é: você tem sido fiel na sua participação, na sua contribuição? Você tem promovido o reino com sua vida, com aquilo que Deus lhe deu? Deus requer comprometimento dos cooperadores naquilo que Deus os chamou a fazer. Deus quer compromisso, e às vezes nos falta compromisso e não tempo. Deus quer um engajamento maior, meu e seu, no reino de Deus, na participação, na promoção, em abençoar a vida de outras pessoas. Quando os cooperadores fazem um trabalho relaxado ou mal feito, ou quando são negligentes, são omissos nas suas responsabilidades no reino de Deus, eles estão sendo infiéis, e essa conduta é uma conduta pecaminosa. A igreja não cresce desta maneira, sendo infiéis. A igreja, ela não se mantém quando os cooperadores são infiéis. O trabalho não é abençoado. Se nós fazemos parte do reino de Deus, se nós somos chamados por Deus para fazer parte de uma missão que é infinitamente maior do que nós mesmos, então Deus requer compromisso. O problema hoje é que às vezes falta este compromisso, esta fidelidade, é se engajar na missão sabendo que ela é de Deus e não dos homens. Como você tem sido instrumento de Deus em tempos da pandemia? Como você tem sido instrumento de Deus na vida ou no ministério de alguém? Como você tem abençoado a vida dos seus irmãos em Cristo? Como você tem contribuído para o sustento e manutenção da obra de Deus? Não seja infiel, Deus nos chama à fidelidade. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4, depois leia com mais calma esse texto aí na sua casa. O apóstolo Paulo diz assim, que o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiéis. Deus chamou eu e você para a missão. Deus em Cristo Jesus nos chamou para a missão que é dele mesmo. A missão é de Deus, não é um trabalho voluntário. Não é para, se tivermos tempo, fazermos alguma coisa. Não é para, se o nosso coração quiser fazer alguma coisa. É para nos engajarmos na missão de Deus, em fidelidade, e nos colocarmos como instrumentos de Deus para a sua glória e o seu louvor. Mas a segunda verdade que eu quero destacar desse texto é que, além de Deus nos chamar em Cristo Jesus para sermos cooperadores na missão, Deus também, ele exige obediência dos cooperadores. Deus nos chama à obediência. Quando eu e você obedecemos, a nossa vida se torna uma vida melhor, o nosso relacionamento com Deus se torna melhor, a vida da igreja se torna melhor, a missão se torna melhor, o desenvolver das atividades na igreja, no reino de Deus, nas sociedades internas, ou onde você se engajar, se torna mais leve, mais prazeroso e se torna também ambientes de comunhão. Deus nos chama à obediência. E talvez nesse momento eu e você precisamos fazer uma pausa e algumas perguntas relevantes ao nosso coração. O nosso problema é desobedecer a Deus. O nosso problema é que nós queremos fazer a nossa vontade e não a de Deus. O nosso problema é que nós não nos submetemos a nenhum tipo de autoridade e principalmente a autoridade de Deus. O problema do meu e do seu coração, a razão de não sermos um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, usados com poder e graça pelo Espírito Santo, é que nós somos desobedientes. Mas quando Deus chamou Arão, o testemunho bíblico diz que Arão obedeceu a ordem de Deus. Quero ler com você o versículo 27 até o 31, capítulo 4 de Êxodo, 27 a 31, diz assim:
Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. Preste atenção na leitura do verso 31, as consequências da obediência. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e adoraram. Fé e adoração estão presentes num texto que nos dá prova da obediência de Arão ao chamado de Deus e ao comissionamento de Deus, para que ele seja cooperador de Moisés. Veja, meus irmãos, não podemos passar em cima dessas verdades, porque isto é desfrutar de coinonia bíblica, é você partilhar, é você participar, é você cooperar no desenvolvimento do reino de Deus, no progresso do reino de Deus, na missão que é de Deus. Se você participa, seja fazendo, seja contribuindo materialmente, orando, você está em missão, você está obedecendo a Deus. Eu quero ler um trecho do livro do pastor Jerry Bridges, no seu livro Comunidade Verdadeira. Ele diz o seguinte sobre isso: olha só, a comunhão, a cooperação, ela é um instrumento para a edificação dos crentes, mas também para alcançar os perdidos no mundo. O Jerry Bridges diz o seguinte: quando a palavra koinonia é traduzida por comunhão, nós temos a tendência de pensar em um deleite mútuo e na edificação uns dos outros dentro do corpo de Cristo. Há uma conotação interna muito legítima e necessária. Os crentes precisam mesmo se preocupar uns com os outros na fé, desfrutar da companhia uns dos outros, mas também reconhecemos que o cristão, ele deve olhar para fora, para um mundo caótico, cheio de pecadores carentes de um Salvador. À medida que edificamos uns aos outros e desfrutamos uns dos outros, estamos em comunhão. Mas ao nos juntarmos para difundir o Evangelho, estamos em cooperação ou parceria. E os nossos objetivos se voltam para fora de nós mesmos, para os que necessitam ser trazidos à comunhão do povo de Deus. Veja, irmãos, é em cooperação que nós fazemos a obra de Deus. O reino de Deus não é a execução de uma missão solitária por alguns, enquanto os outros estão apáticos, com os braços cruzados, sem fazer nada. O reino de Deus é um chamado para sermos um só corpo e unidos, cooperando com a edificação, mas também com a evangelização, com missões. Você é um missionário. Charles Haddon Spurgeon, ele dizia: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Alguns da área missiológica dizem assim: ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Veja, é esta concepção que vemos aqui no chamado de Deus a Arão. Deus o chama para ser cooperador. Deus usa a sua vida como instrumento para que as pessoas creiam em Moisés, para facilitar as pessoas a relembrarem quem é Deus, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, o seu chamado. Você é um instrumento de Deus, você é um missionário, você está nesse mundo caminhando em missão, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Eu quero recordar um outro exemplo muito interessante do inglês chamado William Carey. William Carey, ele é chamado por muitos como o pai das missões modernas. E ele foi para a Índia no ano de 1793. Na época, não existiam sociedades missionárias organizadas. Mas quando Carey orou pelas necessidades de um mundo inalcançado, Deus colocou a Índia no seu coração. Em março de 1793, durante um culto de comissionamento em favor de Carey e seu colega, um dos amigos dele exclamou: há uma mina de ouro na Índia, mas ela parece quase tão profunda quanto o centro da terra. Ao que Carey retrucou:
estou disposto a correr o risco de descer dentro dela, mas lembre-se de que cabe a vocês segurar as cordas. Como é que os cristãos da igreja de William Carey poderiam segurar as cordas? Por meio da oração e da sua contribuição. Aqueles que seguram as cordas são tão importantes na cooperação quanto aqueles que descem a mina. Segurar as cordas para os outros é uma parte importante da comunhão bíblica, é essencial para a propagação do Evangelho. Por isso, eu quero que você lembre disso. Deus nos chama a sermos cooperadores obedientes. Alguns são chamados especificamente por Deus para liderar, para ser um instrumento que vai, para ser aquele que proclama, para ser aquele que faz, talvez assumindo à frente um cargo de liderança, mas tão importante quanto os que vão, os que ascendem a um cargo de liderança, são aqueles que contribuem, são aqueles que estão de joelhos orando, são aqueles que verdadeiramente se importam, são aqueles que cedem um ombro amigo, são aqueles que participam de um momento de generosidade ao fazermos uma cesta básica. Você faz parte do reino de Deus, e quando você faz isso, você está obedecendo a Deus. Você está, de fato, partilhando de compaixão, bondade, de graça a outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele destacou a importância dessa participação em obediência. Ele diz o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos próprios interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Recorde comigo aqui, Paulo, ele está descrevendo homens que obedeceram a Deus e se engajaram na missão. Homens que Deus chamou para ser cooperadores do Evangelho, cooperadores no reino de Deus, e que, se necessário, eles davam a própria vida, eles morriam por esta missão na qual estavam engajados. Você teria coragem de fazer isso? Você é de tal maneira engajado e obediente a Deus nessa missão, em viver como cidadão do reino dos céus nessa terra, que você se sacrificaria por amor a Cristo, por amor ao Evangelho? Infelizmente, antes da pandemia, era até uma luta e um tema muito propício ser tratado na igreja sobre os desigrejados. Pessoas que talvez iam na igreja uma vez ou outra, também era uma realidade presente no meio da igreja. Mas os desigrejados, eles não valorizavam o ato de participar, de se reunir e de congregar como o povo de Deus. Hoje, eu e você estamos meio que vivendo assim, desigrejado. Por causa da pandemia e do distanciamento social, nós estamos aqui cultuando a Deus de uma forma online, pelos vídeos, pelas pregações no YouTube. Mas veja, irmãos, isso não é ser cooperador do Evangelho. Não há como ter comunhão uns com os outros se nós não estivermos juntos. Não há como ser cooperador do Evangelho se nos distanciamos e nos tornamos indiferentes.
Nós não somos cooperadores do Evangelho simplesmente assistindo vídeos de pregações. Nós somos cooperadores do Evangelho, primeiro, entendendo que a missão é de Deus e que eu estou em missão. Nós somos cooperadores do Evangelho, entendendo que Deus nos chama à obediência e não à negligência, e não à omissão, e não a fingir de cego para as responsabilidades, seja como membro da igreja, com os nossos votos assumidos na casa de Deus. Então, se você não tem entendido isso, Deus hoje exorta o meu e o seu coração a que entenda que Ele nos chama à obediência na missão. Você tem sido esse cooperador obediente? Quando os cooperadores obedecem a Deus, isso resulta em bênção a todo o povo. A obediência de Arão resultou em bênção sobre a vida do povo de Israel. Quando os cooperadores obedecem a Deus, isso resulta em bênção aos líderes que estão na linha de frente da batalha. Recentemente, conversando com um casal de missionário que está em Guiné-Bissau, amigos meus de estudos, lá no Instituto Bíblico Eduardo Lene, em Patrocínio, uma das questões que os missionários levantaram é o desamparo dos missionários. Os missionários, às vezes, são negligenciados nas suas necessidades. São enviados como se somente eles fossem chamados por Deus para a missão ou para sofrer por amor a Cristo, mas eu e você também somos chamados a essa missão. E eles reclamaram, dizendo que quando a igreja vai cortar um gasto, quando a igreja ela vai administrar os seus recursos financeiros, missões se encontram em último lugar. Quantos reais ou como você contribui para a obra missionária? Quantos missionários você sustenta? Ou você participa do seu sustento? Você participa do sustento ou da obra missionária da sua igreja? Também uma obra missionária. Hoje, infelizmente, é comum encontrarmos pessoas que não vê mais problemas sobre infidelidade quanto a dízimos e ofertas, como se isso não fosse uma comunicação da sua vida com Deus, da sua espiritualidade, do seu compromisso com Deus. Nós não participamos mais de sustento missionário, nós não estamos nem aí para a obra missionária, é por isso que nós somos tão apáticos. E a questão é que uma congregação não se organiza sem que haja fidelidade e obediência dos seus membros. Se você não participa financeiramente da vida da igreja, você não é igreja. Você não contribui com o reino de Deus e com a igreja que você participa. Se você tem vivido assim, é um pecado que precisa ser deixado. É uma desobediência do seu coração. Você precisa mudar isso se você quer viver uma vida realmente como instrumento de Deus. Se você quer ser usado pelo Espírito Santo com poder e graça, a idolatria, a avareza, a promiscuidade e qualquer outro tipo de pecado que invada o nosso coração e nos impeça de ser obediente a Deus, de sermos fiéis e mais santos, precisa ser deixado em nome de Jesus. Se nós queremos aprender a missão, nós precisamos olhar para Cristo. Cristo é o meu e o seu exemplo de ser alguém engajado com a missão de Deus. Cristo, ele nos deu o exemplo de fazer uma missão nessa terra, uma missão em fidelidade e obediência total a Deus. Ele não arrumou desculpas para não fazer a vontade de Deus. Talvez as desculpas que mais arrumamos para não sermos fiéis, para não sermos mais santos, para não lermos a Bíblia, para não nos comprometermos com a oração. Jesus Cristo não se vendeu. Ele não foi indiferente, não foi negligente com a missão que havia recebido do Pai. Ele cumpriu cabalmente a missão recebida. Ele veio para resgatar pessoas que estavam perdidas. Ele veio como libertador para nos tirar do cativeiro do pecado, das garras de Satanás e das algemas da carne. Deus em Cristo Jesus nos chama à missão. Deus em Cristo Jesus chama eu e você a sermos cooperadores. E é por isso, irmãos, que o próprio Cristo diz que Ele, ao ser assunto ao céu, enviaria o Consolador amado, que estaria em nós, que habitaria em nós, mas estaria conosco, que nos guiaria para sempre. Nós não caminhamos sozinhos. A igreja não caminha desamparada. O reino de Deus não está desamparado. O reino de Deus caminha sendo direcionado
guiado, sustentado e preservado pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Seja qual for a necessidade da igreja, é Deus quem supre. Deus em Cristo Jesus abençoa a sua igreja. Deus em Cristo Jesus é o provedor e sustentador da sua igreja. Deus em Cristo Jesus é quem chama eu e você para sermos igreja, para termos compromisso com o reino de Deus e sermos instrumento da sua vontade. Deus chamou Arão, Deus relembrou Moisés, não é Arão seu irmão, eu sei que ele fala fluentemente, e Deus chamou Arão, e Arão foi um instrumento para as pessoas crerem e para as pessoas adorarem a Deus. Que eu e você sejamos instrumento assim, e nos engajemos na missão, a exemplo de Jesus Cristo, Senhor da glória, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e saber, Deus, que nós estamos nesta terra não cumprindo a nossa vontade, não em um trabalho religioso, social, voluntário, mas somos um povo chamados pelo Senhor, chamados para cumprir a missão que é do Senhor e não dos homens, para participar, ó Deus, da promoção da Tua vontade e não da vontade humana. Abençoe e fortalece, ó Deus, a igreja do Senhor sobre a face da terra, os irmãos, as suas famílias, a vida financeira, espiritual dos teus irmãos, dos nossos irmãos, dos teus filhos, que a graça do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus, e nos ajude, Pai, a respondermos com obediência, a cumprirmos a Tua vontade.